O Triângulo das Bermudas é um dos maiores mistérios da humanidade. Localizado entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, esse pedaço do Oceano Atlântico já foi cenário de incontáveis desaparecimentos de navios, aviões e até submarinos, desafiando a lógica e a ciência por décadas. O que torna essa área tão enigmática não é apenas a quantidade de incidentes, mas a forma como eles acontecem, sem vestígios, sem sinal de socorro e muitas vezes com condições climáticas normais. Por isso, ele ganhou fama mundial como um local amaldiçoado, onde as leis da física parecem não funcionar direito. Desde o século XX, pesquisadores, cientistas e teóricos tentam desvendar o que se esconde por trás das histórias assustadoras envolvendo o Triângulo das Bermudas. Um dos primeiros casos famosos foi o do voo 19, em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram misteriosamente durante um exercício de treinamento. Nem os destroços foram encontrados. Quando a aeronave enviada para resgatá-los também sumiu, o pânico se espalhou. A partir daí, o mito cresceu, alimentando a imaginação popular com teorias que vão desde campos magnéticos até buracos do Minhoca. Alguns estudiosos apontam fatores naturais, como causa, correntes marítimas extremamente fortes, tempestades tropicais repentinas e bancos de gás metano no fundo do oceano podem afetar embarcações e aviões. Esses bolsões de gás, quando liberados, reduzem a densidade da água, fazendo com que navios literalmente afundem em segundos. Já aviões podem sofrer falhas mecânicas quando expostos a perturbações atmosféricas intensas, comuns naquela região. A ciência tenta explicar, mas ainda assim, muitos desaparecimentos desafiam qualquer explicação lógica, mas não são apenas fenômenos naturais que despertam o fascínio coletivo. Há quem acredite que o Triângulo das Bermudas seja um portal dimensional. Segundo algumas teorias, naves e embarcações não desaparecem, mas são transportadas para outra realidade. Outros sugerem que a região abriga uma base alienígena submersa, de onde seres extraterrestres realizam experimentos. E essas ideias podem parecer absurdas à primeira vista, mas a falta de evidências concretas alimenta a crença de que há algo realmente anormal naquela parte do oceano. A Marinha dos Estados Unidos e outras instituições oficiais negam qualquer anormalidade. Para eles, o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que outras áreas oceânicas do mundo. A maioria dos desaparecimentos teria explicações racionais, como erro humano, pane mecânica ou falhas de navegação. No entanto, a população, em geral, continua cética. Afinal, por que tantos casos ocorrem sempre no mesmo lugar? E por que tantos corpos e destroços nunca são encontrados? Outro ponto curioso é que o Triângulo das Bermudas também parece interferir nos equipamentos. Pilotos relataram bússolas girando descontroladamente, rádios se desconectando e instrumentos de navegação enlouquecendo. Alguns disseram ter voado dentro de nuvens densas e luminosas, onde o tempo parecia desacelerar. Outros afirmaram que viram objetos voadores não identificados sobrevoando a região. Esses relatos alimentam o mistério e deixam até os mais céticos intrigados. A cultura popular se apropriou do Triângulo das Bermudas como símbolo do inexplicável. Filmes, livros, séries e documentários exploram suas lendas com tramas recheadas de suspense e ficção científica. No entanto, é inegável que muitos desses casos não têm solução até hoje. As histórias se repetem com diferentes protagonistas, mas com o mesmo desfecho: sumiço total. Isso fortalece a ideia de que ali pode existir um segredo que o mundo ainda não está preparado para entender. Existem teorias que ligam o Triângulo das Bermudas à cidade perdida de Atlântida. Para alguns arqueólogos alternativos, os desaparecimentos estariam ligados a tecnologias antigas submersas, ainda ativas no fundo do oceano. Segundo essas crenças, os atlantes possuíam cristais energéticos capazes de interferir nos campos eletromagnéticos ao redor, o que poderia afetar aviões e navios modernos. Embora nunca tenham sido encontradas provas definitivas, essa teoria resiste ao tempo e encanta os mais curiosos, mesmo com tantas explicações possíveis. O que permanece é o medo e o respeito. Muitos pilotos e navegadores evitam cruzar a região. Ainda hoje, quando ocorre um acidente dentro dos limites do Triângulo, a comoção é maior do que em outras áreas do planeta. Existe uma aura de mistério, quase como se o local tivesse uma vontade própria, escolhendo suas vítimas sem aviso. Para alguns, é superstição. Para outros, é apenas uma coincidência. Mas para os mais atentos, pode ser o maior mistério não resolvido dos tempos modernos. O Triângulo das Bermudas continua desafiando gerações. Enquanto a ciência tenta fornecer respostas concretas,
o público continua alimentando lendas, teorias e medos. A verdade pode estar embaixo d'água, escondida entre as correntes, ou talvez em outro plano, inacessível para a mente humana. Comum. Seja como for, o Triângulo das Bermudas se firmou como um dos maiores enigmas da humanidade, onde o real e o imaginário se misturam em um redemoinho sem fim. O Triângulo das Bermudas não é apenas uma área geográfica marcada por desaparecimentos. Ele também é um reflexo das nossas próprias incertezas diante do desconhecido. Desde os primeiros relatos, essa região tem sido palco de inúmeras teorias que revelam mais sobre a mente humana do que sobre o oceano em si. O medo do invisível, daquilo que não se pode explicar com facilidade, impulsiona a criação de histórias que atravessam gerações. E é justamente esse mistério persistente que mantém o Triângulo das Bermudas tão vivo no imaginário coletivo. Mesmo em tempos de satélites e tecnologias avançadas, a história do Triângulo vai além do século X. Há registros antigos de navegadores que já evitavam a área séculos antes da era moderna. Cristóvão Colombo, por exemplo, relatou em seu diário de bordo fenômenos estranhos quando navegava próximo da região. Ele observou luzes no céu, comportamento anormal da bússola e movimentos estranhos no mar. Embora esses eventos pudessem ter explicações naturais, como meteoros ou campos magnéticos irregulares, já era o suficiente para criar um sentimento de inquietação. A partir dali, a fama do local começou a se moldar. Outro ponto que chama atenção é a forma como muitos desaparecimentos acontecem sem qualquer sinal de luta ou pedido de socorro. Em casos comuns de acidentes marítimos ou aéreos, costuma haver comunicação, alertas, ou mesmo destroços encontrados. Mas no Triângulo das Bermudas, é como se os meios de transporte simplesmente se apagassem do mapa. Algumas embarcações foram encontradas intactas, flutuando à deriva, mas sem nenhuma pessoa a bordo. Esses casos assustadores fazem com que as pessoas se perguntem: o que exatamente acontece ali? A ciência já dedicou estudos específicos para entender a geografia e os comportamentos naturais do Triângulo. Uma das explicações mais aceitas é a combinação de fatores climáticos perigosos com as características do solo oceânico. A região está localizada em uma rota comum de furacões e tempestades tropicais, além de possuir correntes marítimas que podem criar ondas monstruosas, conhecidas como ondas gigantes, capazes de engolir navios inteiros em segundos. Além disso, o fundo do mar ali é irregular e profundo, dificultando a busca por restos de embarcações. No entanto, apesar das explicações científicas, algumas anomalias ainda não foram totalmente compreendidas. Há estudos que mostram que o fundo do oceano na região do Triângulo possui fendas e rachaduras profundas, de onde podem escapar gases metano em grande escala. Quando esses gases se soltam e sobem à superfície, alteram a densidade da água e fazem com que navios percam a flutuabilidade quase instantaneamente. Esse fenômeno pode explicar alguns desaparecimentos, mas não todos, especialmente os que envolvem aviões no céu limpo e sem tempestade por perto. Além disso, é importante considerar o impacto psicológico que o Triângulo das Bermudas causa nas pessoas. Muitas das vítimas de acidentes naquela região podem ter tomado decisões erradas, movidas pelo medo ou desorientação. Alguns pilotos relataram ter perdido completamente o senso de direção ao sobrevoar o local, mesmo com Silverberg. Outros disseram que o tempo parecia se distorcer, como se estivessem dentro de uma bolha onde as horas passavam de forma diferente. Há quem acredite que isso possa estar ligado a anomalias magnéticas, ainda não totalmente compreendidas. A busca por uma explicação sobrenatural também não diminuiu com o tempo. O Triângulo das Bermudas é frequentemente citado em teorias envolvendo civilizações perdidas, tecnologias extraterrestres ou até experiências secretas de governos. Uma das ideias mais discutidas é a de que exista uma estrutura desconhecida no fundo do oceano, semelhante a uma pirâmide gigante de cristal, que emite energia capaz de afetar os aparelhos eletrônicos. Essa hipótese, por mais fantasiosa que pareça, continua sendo debatida por alguns entusiastas, especialmente porque algumas imagens de sonar mostram formações incomuns submersas naquela área. Também é curioso perceber como esse mistério influencia culturas ao redor do mundo. O Triângulo das Bermudas virou tema em músicas, livros de ficção, séries e filmes, sempre associado ao inexplicável. Ele se tornou quase um personagem dentro da cultura pop, um símbolo de tudo aquilo que a humanidade ainda não consegue entender ou controlar. Essa força simbólica mantém a região viva no debate público, alimentando o interesse e a curiosidade de pessoas de todas as idades, de crianças a cientistas renomados. Nos últimos anos, com a popularização de novas tecnologias como drones
submarinos e mapeamentos de alta precisão, começaram a surgir dados mais detalhados sobre o fundo do triângulo. Ainda assim, nenhuma explicação foi suficiente para encerrar o debate. A cada novo estudo, novas perguntas surgem. Por que tantas anomalias ocorrem apenas nessa região? Por que algumas áreas vizinhas, com características semelhantes, não apresentam o mesmo número de desaparecimentos? Existe mesmo algo único e fora do comum ali? Ou tudo é apenas uma série de coincidências mal interpretadas? Por mais que tentemos racionalizar, o Triângulo das Bermudas permanece envolto por uma névoa de mistério. Ele representa o limite entre o que conhecemos e o que ainda está por ser descoberto. A cada geração, novas teorias nascem, novos casos são registrados e o interesse pelo local nunca diminui. Talvez o segredo do triângulo não esteja no fundo do mar, mas sim no quanto ainda desconhecemos sobre o próprio planeta. E talvez ao buscar respostas ali, estejamos tentando entender algo ainda mais profundo. Nossa necessidade de controlar o imprevisível. Enquanto isso, o Triângulo das Bermudas continua lá, silencioso, vasto e aparentemente comum. Mas sua fama permanece como uma ferida aberta na nossa lógica. Ele desafia cientistas, encanta mentes criativas e atormenta navegadores. E assim, entre lendas e evidências, entre o real e o imaginário, ele segue sendo um dos maiores e mais duradouros mistérios da história humana. Menos um convite eterno para que a curiosidade nunca morra, e que as perguntas continuem sendo feitas, mesmo quando não há respostas fáceis. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Essa região misteriosa no Oceano Atlântico que forma um triângulo imaginário entre Miami, Bermudas e San Juan, em Porto Rico, é famosa por histórias de desaparecimentos que desafiam a lógica. Barcos, aviões e até pessoas sumiram sem deixar rastros. E ninguém sabe ao certo por quê. As lendas sobre esse lugar são tantas que ele já virou sinônimo de mistério. Mas o que realmente acontece lá? Será que é só coincidência, forças da natureza ou algo muito mais estranho? Vamos mergulhar fundo nesse enigma e explorar o que torna o Triângulo das Bermudas tão fascinante. A história começou a ganhar fama na metade do século XX, quando relatos de sumiços estranhos começaram a pipocar. Um dos casos mais famosos é o do voo 19. Em 1945, 5 aviões militares dos Estados Unidos decolaram para um treinamento de rotina na Flórida e simplesmente desapareceram. Os pilotos relataram que seus instrumentos pararam de funcionar e que estavam completamente desorientados. O mais bizarro, um avião de resgate, enviado para procurá-los, também sumiu. 13 homens, a bordo Nenem Hostel. Esse caso colocou o Triângulo das Bermudas no mapa dos mistérios mundiais. Mas não são só aviões. Navios também têm histórias assustadoras. Em 1918, o USS Cyclops, um navio da Marinha Americana com mais de 300 pessoas a bordo, navegava pela região e nunca chegou ao destino. Nenhum sinal de destroços. Nenhum pedido de socorro. Era como se o mar tivesse engolido o navio inteiro. Casos como esse alimentam teorias de todos os tipos, desde tempestades inesperadas até forças sobrenaturais. Afinal, como algo tão grande pode sumir sem deixar pistas? Uma das explicações mais populares é a ciência. O Triângulo das Bermudas fica numa área onde o Oceano Atlântico é traiçoeiro. Correntes marítimas fortes, como a corrente do Golfo, podem arrastar destroços para longe antes que sejam encontrados. Além disso, a região é conhecida por tempestades súbitas e ondas gigantes, chamadas de ondas rogues, que podem engolir embarcações em minutos. Há também bolsões de gás metano no fundo do mar. Quando esses gases sobem à superfície, podem reduzir a densidade da água, fazendo navios afundarem rapidamente. Será que isso explica tudo? Outra teoria interessante é sobre anomalias magnéticas. A bússola, que é essencial para a navegação, às vezes enlouquece no triângulo. Isso acontece porque a região está perto de um ponto onde o norte magnético e o norte verdadeiro se alinham, algo raro no planeta. Isso pode confundir pilotos e navegadores, levando a erros fatais. Mas será que uma falha na bússola é suficiente para explicar o sumiço de tantas pessoas e veículos? Muitos acreditam que há algo mais em jogo. E aqui entram as teorias mais ousadas. Alguns dizem que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão. Essa ideia ganhou força com histórias de sobreviventes que relataram um nevoeiro estranho, ou luzes misteriosas antes de perderem o controle de seus veículos. Outros acreditam em civilizações perdidas, como a Atlântida, que teriam deixado tecnologia avançada no fundo do mar, interferindo em quem passa por ali para res loucura? Talvez, mas essas histórias mantêm o mistério vivo. Há também quem aponte para extraterrestres,
Sim, OVNIs. Avistamentos de luzes estranhas e objetos voadores não identificados já foram relatados na região. Alguns teóricos acreditam que aliens usam o triângulo como uma espécie de base ou portal. Embora não haja provas concretas, essas histórias atraem curiosos e alimentam a imaginação. Afinal, em um lugar onde tantas coisas inexplicáveis acontecem, por que não considerar todas as possibilidades? Mas nem tudo é mistério. Muitos cientistas dizem que o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso do que outras partes do oceano. A região é uma das mais movimentadas do mundo, com milhares de navios e aviões passando por ali todos os anos. Com tanto tráfego, é normal que acidentes aconteçam. Além disso, a falta de tecnologia no passado dificultava encontrar destroços no fundo do mar, o que aumentava a aura de mistério. Será que o Triângulo é só um lugar comum, com uma má fama exagerada? Apesar das explicações racionais, o fascínio pelo Triângulo das Bermudas não diminui. Livros, filmes e documentários continuam explorando o tema, e a cada novo caso, as perguntas voltam. Por que tantos incidentes acontecem ali? Por que alguns corpos e destroços nunca são encontrados? A verdade é que, mesmo com a ciência avançada de hoje, o oceano ainda guarda segredos, e o Triângulo, com sua mistura de fatos e lendas, segue sendo um convite para os curiosos. Então, o que você acha? É só uma combinação de fenômenos naturais? Ou há algo mais escondido nas águas do Triângulo das Bermudas? Uma coisa é certa: esse lugar continua desafiando nossa compreensão e nos fazendo questionar o que sabemos sobre o mundo. Seja por ciência, mistério ou por imaginação, o Triângulo das Bermudas nunca deixa de surpreender. E quem sabe, talvez o próximo segredo esteja esperando para ser descoberto. O Triângulo das Bermudas, uma área misteriosa no Oceano Atlântico, formada por um triângulo imaginário entre Miami, Bermudas e São Juan, em Porto Rico, é um dos enigmas mais intrigantes do mundo. Conhecido por histórias de desaparecimentos inexplicáveis, esse lugar desperta curiosidade e medo há décadas. Navios que nunca chegaram ao destino, aviões que sumiram dos radares e pessoas que parecem ter sido engolidas pelo mar alimentam lendas que vão desde desastres naturais até teorias fantásticas. Mas o que torna essa região tão especial? Será que tudo se resume a coincidências ou há algo mais escondido nas profundezas? Vamos explorar esse mistério com detalhes que vão fazer você repensar tudo o que sabe. A fama do Triângulo começou a crescer no século XX, quando casos estranhos começaram a chamar a atenção. Um dos mais conhecidos aconteceu em 1945, com o voo 19. 5 aviões militares americanos saíram para um treinamento de rotina na costa da Flórida. Durante o voo, os pilotos relataram que seus instrumentos pararam de funcionar e que não conseguiam. As comunicações ficaram confusas e, de repente, o contato foi perdido. Mais chocante, um avião de resgate, enviado para encontrá-los, também desapareceu. 13 homens, 6 aeronaves, nenhum vestígio. Esse caso virou o ponto de partida para a lenda do Triângulo das Bermudas, que até hoje intriga investigadores. Navios também protagonizam histórias assustadoras. Em 1918, o USS Cyclops, um enorme navio da Marinha dos Estados Unidos, carregava mais de 300 pessoas e suprimentos. Ele navegava pela região do Triângulo quando sumiu sem deixar rastros. Não houve sinal de tempestade, nenhum pedido de socorro, nada. Era como se o navio tivesse sido apagado do mapa. Outro caso famoso é o do Carol Autor Deering, um navio comercial encontrado abandonado em 1921, com a tripulação inteira desaparecida. Esses incidentes alimentam a ideia de que algo fora do comum acontece nessa parte do oceano. Mas o que poderia explicar esses sumiços? A ciência tem algumas respostas. O Triângulo das Bermudas fica em uma região onde o Oceano Atlântico é particularmente traiçoeiro. A corrente do Golfo, uma forte corrente marítima, atravessa a área e pode arrastar destroços para longe antes que sejam localizados. Tempestades repentinas são comuns, e ondas gigantes, conhecidas como ondas Hoggs, podem surgir do nada, engolindo embarcações em segundos. Além disso, cientistas descobriram depósitos de gás metano no fundo do mar. Quando esse gás é liberado, ele sobe em bolhas, reduzindo a densidade da água. Isso pode fazer com que navios afundem rapidamente, como se o mar os tivesse engolido. Essas explicações parecem plausíveis, mas será que contam a história toda? Outro fator interessante é a questão das anomalias magnéticas. O Triângulo das Bermudas está próximo de um ponto onde o norte magnético e o norte verdadeiro se alinham, algo que confunde bússolas e pode desorientar navegadores. No passado, quando a tecnologia de navegação não era tão avançada, esse fenômeno poderia levar a erros graves. Imagine um piloto ou capitão tentando se guiar sem instrumentos confiáveis.
em meio a um oceano vasto e imprevisível. Ainda assim, muitos questionam se uma falha na bússola seria suficiente para causar tantos desaparecimentos sem explicação. As teorias mais ousadas vão além da ciência. Há quem acredite que o triângulo é um portal para outra dimensão. Relatos de sobreviventes ou testemunhas mencionam nevoeiros estranhos, luzes brilhantes no céu e até sensações de perda de tempo. Em um caso famoso, um piloto chamado Bruce Gernon afirmou que, ao voar pelo triângulo em 1970, atravessou um nevoeiro misterioso e chegou ao destino muito antes do esperado, como se o tempo tivesse sido distorcido. Essas histórias, embora sem provas concretas, mantêm viva a ideia de que algo sobrenatural pode estar em ação. Outra teoria popular envolve civilizações perdidas. Alguns acreditam que a lendária Atlântida, a cidade submersa descrita por filósofos antigos, ficava na região do Triângulo. Estruturas estranhas encontradas no fundo do mar, como as chamadas estradas de Bimini, alimentam essa ideia. Seriam essas formações naturais ou restos de uma civilização avançada? Há quem diga que tecnologia antiga, escondida nas profundezas, poderia interferir em navios e aviões, causando os desaparecimentos. É uma ideia fascinante, mas que ainda divide opiniões entre cientistas e entusiastas. E não podemos esquecer dos extraterrestres. Sim, OVNIs são parte do folclore do Triângulo. Avistamentos de luzes inexplicáveis e objetos voadores já foram relatados por pilotos e marinheiros. Alguns teóricos sugerem que a região é uma espécie de base alienígena ou Ruam.do, passagem para naves de outros mundos. Embora não haja evidências sólidas, essas histórias adicionam um toque de ficção científica ao mistério. Em um lugar onde tantas coisas estranhas acontecem, por que não considerar que seres de outros planetas poderiam estar envolvidos? Por outro lado, há quem diga que o Triângulo das Bermudas não é tão especial assim. A região é uma das mais movimentadas do mundo, com um tráfego intenso de navios e aviões. Com tanto movimento, é natural que acidentes aconteçam. No passado, a falta de tecnologia para localizar destroços no fundo do mar fazia com que muitos casos parecessem mais misteriosos do que realmente eram. Além disso, o sensacionalismo da mídia ajudou a criar a lenda. Revistas, jornais e livros da década de 1970 exageraram histórias, transformando o Triângulo em um fenômeno cultural. Será que ele é só uma vítima da própria fama? Mesmo com explicações racionais, o Triângulo das Bermudas continua fascinando. A cada novo caso, as perguntas voltam. Por que tantos incidentes acontecem ali? Por que alguns destroços nunca são encontrados? O oceano é um lugar vasto e cheio de segredos, e nem a ciência moderna conseguiu desvendar todos eles. O Triângulo, com sua mistura de fatos reais, lendas e especulações, segue sendo um convite para a imaginação. É um lembrete de que, mesmo em um mundo tão avançado, ainda há mistérios que nos desafiam. E você, o que acha? É tudo uma questão de natureza, ou há algo mais escondido nas águas do Triângulo das Bermudas? É fascinante como algumas regiões do nosso planeta guardam segredos tão profundos que desafiam a lógica e a ciência. Uma dessas áreas, envolta em lendas e desaparecimentos inexplicáveis, é o famoso Triângulo das Bermudas. Mas o que realmente acontece nesse pedaço de oceano que tanto instiga a nossa curiosidade é uma questão de fenômenos naturais extremos, falhas humanas ou há algo mais enigmático em jogo. Ao longo da história, esse local tem sido palco de incidentes que, mesmo com todo o avanço tecnológico e científico, permanecem sem uma explicação definitiva. Imagine um vasto trecho do Oceano Atlântico delimitado aproximadamente pela Flórida, Bermudas e Porto Rico. Essa é a área onde centenas de navios e aviões, e milhares de pessoas, teriam desaparecido sem deixar rastros, alimentando o mito de uma força misteriosa. Desde o século XV, com os relatos de Cristóvão Colombo sobre anomalias na bússola e esferas de fogo no céu, o Triângulo das Bermudas começou a tecer sua própria trama de mistérios, que se intensificaria nos séculos seguintes. Um dos casos mais emblemáticos é o desaparecimento do voo 19. Em 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos da América sumiram durante um voo de treinamento de rotina. Para adicionar mais camadas ao mistério, o avião enviado para resgatá-los também desapareceu, levando mais dezenas de vidas. Relatos dos pilotos antes do sumiço mencionavam desorientação, instrumentos falhando e visões distorcidas do mar. Esse evento, em particular, solidificou a lenda do Triângulo das Bermudas. Na cultura popular, ciência tem suas próprias hipóteses para tentar desvendar esses enigmas. Uma das teorias mais discutidas envolve a presença de campos magnéticos anômalos. Acredita-se que variações incomuns no campo magnético terrestre
nessa região poderiam causar falhas nos instrumentos de navegação, desorientando pilotos e marinheiros e os levando a rotas perigosas ou para o meio de tempestades inesperadas. Essa é uma explicação plausível para muitos incidentes. Outra explicação científica para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas reside na existência de liberação de metano do fundo do oceano. Essa teoria sugere que grandes bolsões do gás metano, aprisionados sob o leito marinho, podem ser liberados subitamente. Quando isso acontece, a densidade da água diminui drasticamente, fazendo com que navios afundem rapidamente. Da mesma forma, as bolhas de gás que sobem à superfície podem afetar aeronaves em baixa altitude, além das questões geológicas e magnéticas. O clima imprevisível da região também desempenha um papel significativo. O Triângulo das Bermudas é conhecido por suas tempestades tropicais intensas, furacões e ondas gigantes, que podem surgir do nada e pegar embarcações e aeronaves desprevenidas. A combinação de correntes oceânicas fortes e a topografia do fundo do mar cria um ambiente propício para condições climáticas extremas e de rápida formação. É importante notar que, apesar de todos os mistérios e lendas estatísticas de acidentes no Triângulo das Bermudas, não são significativamente maiores do que em outras regiões movimentadas do oceano. Muitos dos desaparecimentos podem ser atribuídos a causas convencionais, como falhas mecânicas, erros humanos, condições climáticas severas ou até mesmo atos de pirataria, que foram comuns na região em séculos passados. A fascinação pelo Triângulo das Bermudas, no entanto, transcende as explicações científicas e estatísticas. Ele se tornou um símbolo do desconhecido, um lugar onde a imaginação pode voar livremente, povoando o oceano com portais interdimensionais, civilizações perdidas ou até mesmo atividades extraterrestres. Essa aura de mistério é o que mantém o Triângulo das Bermudas vivo em nosso imaginário coletivo. A cultura popular, por sua vez, abraçou o Triângulo das Bermudas, transformando-o em tema de inúmeros livros, filmes, documentários e teorias da conspiração. Essa constante revisitação do mito apenas solidifica sua posição como um dos maiores enigmas do nosso tempo, provando que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de explorar e compreender o inexplicável. Seja qual for a verdade por trás dos seus segredos, o Triângulo das Bermudas continua a nos convidar a questionar, a investigar e a admirar a imensidão e os mistérios que nosso planeta ainda guarda. Ele nos lembra que, mesmo na era da informação e da tecnologia, há sempre algo novo e intrigante a ser descoberto, um convite para a aventura e o conhecimento. É fascinante como algumas regiões do nosso planeta guardam segredos tão profundos que desafiam a lógica e a ciência. Uma dessas áreas, envolta em lendas e desaparecimentos inexplicáveis, é o famoso Triângulo das Bermudas. Mas o que realmente acontece nesse pedaço de oceano que tanto instiga a nossa curiosidade é uma questão de fenômenos naturais extremos, falhas humanas ou há algo mais enigmático em jogo. Ao longo da história, esse local tem sido palco de incidentes que, mesmo com todo o avanço tecnológico e científico, permanecem sem uma explicação definitiva. A busca por respostas para o mistério do Triângulo das Bermudas é uma jornada que atravessa séculos, envolvendo a curiosidade humana em desvendar o desconhecido e a resiliência da natureza em manter seus segredos mais profundos. Imagine um vasto trecho do Oceano Atlântico, delimitado aproximadamente pela Flórida, Bermudas e Porto Rico. Essa é a área onde centenas de navios e aviões, e milhares de pessoas, teriam desaparecido sem deixar rastros, alimentando o mito de uma força mistério desde o século XV, com os relatos de Cristóvão Colombo sobre anomalias na bússola e esferas de fogo no céu. O Triângulo das Bermudas começou a tecer sua própria trama de mistérios, que se intensificaria nos séculos seguintes. A lenda se fortaleceu com a era da navegação e, posteriormente, com o advento da aviação, quando o número de relatos de desaparecimentos inexplicáveis começou a crescer exponencialmente, transformando essa área em um verdadeiro túmulo oceânico. Um dos casos mais emblemáticos é o desaparecimento do voo 19. Em 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos da América sumiram durante um voo de treinamento de rotina. Para adicionar mais camadas ao mistério, o avião enviado para resgatá-los também desapareceu, levando mais dezenas de vidas. Relatos dos pilotos antes do sumiço mencionavam desorientação, instrumentos falhando e visões distorcidas do mar. Esse evento, em particular, solidificou a lenda do Triângulo das Bermudas na cultura popular, servindo como um marco para a proliferação de teorias e especulações. A comunicação final do líder do esquadrão: não sabemos onde estamos.
Parece que completamente perdidos, ecoa até hoje como um testemunho perturbador da força inexplicável do Triângulo das Bermudas. A ciência tem suas próprias hipóteses para tentar desvendar esses enigmas. Uma das teorias mais discutidas envolve a presença de campos magnéticos anômalos. Acredita-se que variações incomuns no campo magnético terrestre nessa região poderiam causar falhas nos instrumentos de navegação, desorientando pilotos e marinheiros e os levando a rotas perigosas ou para o meio de tempestades inesperadas. Essa é uma explicação plausível para muitos incidentes, considerando que a bússola é um dos instrumentos mais básicos e cruciais para a navegação. A ideia de que um desvio de poucos graus pode significar a diferença entre a vida e a morte adiciona uma camada de terror real ao mistério dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Outra explicação científica para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas reside na existência de liberação de metano do fundo do oceano. Essa teoria sugere que grandes bolsões de gás metano, aprisionados sob o leito marinho, podem ser liberados subitamente. Quando isso acontece, a densidade da água diminui drasticamente, fazendo com que navios afundem rapidamente. Da mesma forma, as bolhas de gás que sobem à superfície podem afetar aeronaves em baixa altitude, causando a perda de sustentação e a queda. Cientistas estudam a formação dessas bolhas e o impacto delas na flutuabilidade de embarcações, o que poderia explicar alguns dos mais repentinos e violentos naufrágios no Triângulo das Bermudas, sem tempo para sequer enviar um pedido de socorro. Além das questões geológicas e magnéticas, o clima imprevisível da região também desempenha um papel significativo. O Triângulo das Bermudas é conhecido por suas tempestades tropicais intensas, furacões e ondas gigantes, que podem surgir do nada e pegar embarcações e aeronaves desprevenidas. A combinação de correntes oceânicas fortes e a topografia do fundo do mar cria um ambiente propício para condições climáticas extremas e de rápida formação. A corrente do Golfo, que passa pela região, é um exemplo de força natural que pode criar condições traiçoeiras, com correntes turbulentas e mudanças bruscas de tempo, tornando a navegação ainda mais perigosa e contribuindo para os acidentes misteriosos no Triângulo das Bermudas. É importante notar que, apesar de todos os mistérios e lendas, as estatísticas de acidente no Triângulo das Bermudas não são significativamente maiores do que em outras regiões movimentadas do oceano. Muitos dos desaparecimentos podem ser atribuídos a causas convencionais, como falhas mecânicas, erros humanos, condições climáticas severas ou até mesmo atos de pirataria, que foram comuns na região em séculos passados. A vasta extensão do oceano, a falta de evidências concretas em muitos casos, e a tendência humana de dramatizar o inexplicável contribuem para a perpetuação do mito. A realidade, muitas vezes, é menos sensacional que a ficção, mas igualmente trágica quando se trata de vidas perdidas no mar, tornando a busca por evidências um desafio constante para quem estuda o Triângulo das Bermudas. A fascinação pelo Triângulo das Bermudas, no entanto, transcende as explicações científicas e estatísticas. Ele se tornou um símbolo do desconhecido, um lugar onde a imaginação pode voar livremente, povoando o oceano com portais interdimensionais, civilizações perdidas ou até mesmo atividades extraterrestres. Essa aura de mistério é o que mantém o Triângulo das Bermudas vivo em nosso imaginário coletivo. A ideia de que existem segredos tão profundos que a mente humana ainda não consegue conceber é um dos pilares da curiosidade sobre o Triângulo das Bermudas, atraindo milhões de pessoas que buscam respostas para o inexplicável e uma conexão com o além. A cultura popular, por sua vez, abraçou o Triângulo das Bermudas, transformando-o em tema de inúmeros livros, filmes, documentários e teorias da conspiração. Essa constante revisitação do mito apenas solidifica sua posição como um dos maiores enigmas do nosso tempo, provando que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de explorar e compreender o inexplicável. De filmes de ficção científica, que mostram viagens no tempo, a séries documentais que investigam cada detalhe dos desaparecimentos, o Triângulo das Bermudas na cultura pop continua a inspirar e a instigar. A busca por verdades ocultas e a capacidade de imaginar o extraordinário são traços marcantes da sociedade que se refletem na popularidade duradoura desse mistério. Seja qual for a verdade por trás dos seus segredos, o Triângulo das Bermudas continua a nos convidar a questionar, a investigar e a admirar a imensidão e os mistérios que nosso planeta ainda guarda. Ele nos lembra que, mesmo na era da informação e da tecnologia, há sempre algo novo e intrigante a ser descoberto. Um convite para a aventura e o conhecimento. A história do Triângulo das Bermudas é um lembrete vívido de que, por mais que a ciência avance, o universo e, em particular,
os oceanos ainda detêm inúmeros segredos que aguardam para serem revelados. E é essa busca incessante que nos impulsiona a continuar explorando o Triângulo das Bermudas e seus mistérios. Entre as águas profundas e turbulentas do Oceano Atlântico, existe uma área que há séculos desafia a lógica e a ciência. O Triângulo das Bermudas, delimitado pelos pontos de Miami, nas Flórida, San Juan, em Porto Rico, e a Ilha de Bermudas. Esse triângulo imaginário é o centro de inúmeros relatos de desaparecimentos de embarcações, aviões e até pessoas. O mistério é tão grande que, mesmo com os avanços da tecnologia e da navegação moderna, ainda não se encontrou uma explicação definitiva para os estranhos eventos que acontecem ali. Desde o século XIX, registros de navios que partiram e nunca mais chegaram ao destino começaram a se multiplicar. Em alguns casos, embarcações foram encontradas à deriva, intactas, mas sem um único tripulante a bordo. Uma das histórias mais conhecidas é a do navio USS Cyclops, que desapareceu em 1918 com 309 pessoas a bordo, sem emitir pedido de socorro e sem deixar qualquer vestígio. A Marinha dos Estados Unidos, até hoje, classifica o sumiço como inexplicável. Este é apenas um exemplo entre dezenas de relatos semelhantes que continuam surgindo até os dias atuais. O caso do VU-19 é outro que assombra estudiosos e entusiastas do mistério. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana decolaram da Flórida para um exercício de rotina e nunca mais retornaram. O rádio captou mensagens dos pilotos dizendo que estavam desorientados, como se suas bússolas tivessem enlouquecido. Uma aeronave de resgate, enviada em seguida, também desapareceu, somando 6 aeronaves e 27 homens perdidos no total. A explicação oficial nunca convenceu o público, e o caso alimentou dezenas de teorias que vão desde falhas técnicas até abduções extraterrestres. Ao longo das décadas, muitas explicações científicas foram propostas para tentar esclarecer os fenômenos do Triângulo das Bermudas. Algumas sugerem que tempestades súbitas e violentas podem se formar na região, engolindo navios e aviões, sem aviso prévio. Outros falam em enormes bolsões de gás metano no fundo do oceano, capazes de reduzir a densidade da água e fazer embarcações afundarem em segundos. Porém, nenhuma dessas teorias explica por completo todos os casos, principalmente os que envolvem ausência de destroços ou sinais de emergência. Mas o que realmente chama a atenção é o comportamento incomum dos instrumentos de navegação. Muitos relatos mencionam bússolas girando descontroladamente, sistemas elétricos falhando sem motivo e pilotos totalmente desorientados. Isso levantou hipóteses ainda mais ousadas, como a presença de campos magnéticos anormais, vórtices temporais ou até portais dimensionais. Para quem acredita no paranormal, o Triângulo das Bermudas seria uma área em que as leis da física funcionam de maneira diferente, permitindo o acesso a outras realidades ou dimensões. As teorias sobre atividades extraterrestres também ganharam espaço. Alguns ufólogos defendem que há uma base alienígena submersa na região, de onde naves são lançadas e para onde são levados humanos para experimentos. Supostamente, os OVNIs estariam interessados na área por algum motivo energético ou estratégico, o que explicaria os sumiços sem vestígios. Relatos de luzes estranhas sobre o mar e objetos voadores não identificados reforçam a crença entre aqueles que buscam respostas fora deste mundo. Apesar de todo esse mistério, há quem diga que o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que qualquer outra parte do oceano. Estatísticas recentes sugerem que o número de acidentes na área não é tão maior quanto em outras rotas de navegação intensa. No entanto, o que diferencia a região é justamente o fato de tantos casos permanecerem sem solução, o que alimenta ainda mais o fascínio do público e a aura de mistério que envolve o local há tanto tempo. Outro ponto curioso é que esse medo coletivo acabou criando uma lenda viva. O Triângulo das Bermudas virou tema de filmes, livros, documentários e até músicas. Ele se tornou um símbolo do desconhecido, onde a ciência ainda não conseguiu iluminar completamente a escuridão. E, mesmo com tecnologias modernas, satélites e radares avançados, parece que sempre haverá uma camada de mistério impossível de remover. Ainda hoje, pessoas relatam experiências estranhas na região. Há quem diga que sentiu o tempo desacelerar, que viu o céu mudar de cor, ou ouviu sons vindos das profundezas. São histórias que não aparecem em registros oficiais, mas se espalham de boca em boca e fazem parte do imaginário popular. Essas narrativas pessoais mantêm viva a ideia de que o Triângulo das Bermudas guarda segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Seja uma coincidência de fatores naturais,
ou uma zona fora dos limites da ciência. O fato é que o Triângulo das Bermudas continua sendo uma das regiões mais misteriosas do mundo, um lugar onde lógica, ciência, fé e medo se cruzam, criando um enigma que desafia a razão humana. E enquanto os desaparecimentos continuarem sem explicação clara, o fascínio por esse pedaço do oceano vai apenas crescer, alimentando histórias que, reais ou não, nos lembram de que o mundo ainda guarda segredos profundos e aterrorizantes. Embora os relatos mais famosos já tenham sido contados inúmeras vezes, existem diversos casos pouco divulgados que aumentam ainda mais a aura de mistério do Triângulo das Bermudas. Um deles é o desaparecimento do cargueiro SS Marine Sulphur Queen em 1963. A embarcação transportava enxofre líquido e levava 39 tripulantes. Em uma viagem rotineira entre Beaumont, no Texas, e Norfolk, na Virgínia, a embarcação sumiu sem emitir qualquer sinal de socorro. O mais assustador foi o fato de que, após intensas buscas, apenas alguns destroços foram encontrados, sem pistas sobre o paradeiro da tripulação. Esse caso segue envolto em mistério até hoje. Outro incidente intrigante é o do avião Piper Navajo, que desapareceu em 1978, com 4 pessoas a bordo. O piloto enviou uma mensagem dizendo que tudo estava normal. E logo em seguida, a aeronave simplesmente sumiu do radar. Nenhum destroço foi encontrado, nem qualquer sinal do avião ou dos ocupantes. Esse evento reforçou a crença de que algo inexplicável opera naquela região. Algo que foge dos padrões naturais e tecnológicos que conhecemos. Há também registros de embarcações pequenas, como iates e barcos pesqueiros, que desapareceram. Da mesma forma, em alguns casos, os barcos foram encontrados dias depois, à deriva, com tudo intacto. Comida posta, equipamentos funcionando, e sem qualquer sinal de luta ou abandono forçado. É como se as pessoas simplesmente tivessem evaporado. Essas descobertas reforçam a teoria de que forças desconhecidas estariam sequestrando pessoas, ou que talvez alguma anomalia esteja causando distorções no espaço e no tempo. Muitos estudiosos e pesquisadores independentes tentaram ao longo dos anos decifrar os segredos do Triângulo das Bermudas. Um deles foi Charles Belitz, autor do livro O Triângulo das Bermudas. Lançado em 1974, ele foi responsável por popularizar ainda mais o tema e apresentou diversas teorias, incluindo a possibilidade de ruínas atlantes submersas, com tecnologia que interfere nos sistemas de navegação. Segundo Berlitz, o fundo do oceano esconde construções de uma civilização antiga, que poderia ser a lendária Atlântida. Para ele, essa tecnologia perdida estaria causando os fenômenos inexplicáveis. A lenda da Atlântida, aliás, é constantemente associada ao Triângulo das Bermudas. Platão descreveu a Atlântida como uma ilha avançada tecnologicamente, que foi submersa por um grande cataclismo. Alguns pesquisadores sugerem que os vestígios dessa civilização poderiam estar justamente sob as águas do Triângulo, ainda emanando algum tipo de energia. Há quem acredite que cristais energéticos, usados pelos Atlantes, continuariam funcionando e emitindo sinais que causam os desaparecimentos. Embora sem comprovação, a teoria é fascinante e ganha adeptos até hoje, mas o que dizer das possíveis interferências temporais? Relatos de lapsos no tempo são frequentes entre navegadores e pilotos que passaram pela região. Alguns afirmam que suas viagens duraram menos tempo do que o previsto, mesmo sem ter alterado velocidade ou rota. Outros contam que viram o céu se tornar anormalmente escuro em pleno dia, ou que sentiram uma pressão física estranha, como se estivessem sendo puxados ou empurrados por uma força invisível. Esses depoimentos alimentam a ideia de que o Triângulo das Bermudas possa ser uma espécie de portal natural para outra dimensão. Essa teoria se aproxima da ideia de buracos de minhoca, atalhos no espaço-tempo previstos pela física teórica. Embora ainda não comprovados, esses fenômenos seriam capazes de transportar matéria de um ponto a outro instantaneamente. Se por algum motivo o Triângulo das Bermudas possuir uma condição geológica ou energética única, talvez isso crie condições para algo parecido acontecer ali. Para a ciência, essa hipótese ainda é muito especulativa, mas não foi totalmente descartada. Além da ciência e da pseudociência, o Triângulo das Bermudas influenciou profundamente a cultura. Popular, filmes, séries e livros exploram esse tema com frequência. Desde os anos 1970, pródicos como Enigma do Triângulo das Bermudas e episódios de Arquivo X. Até games modernos já retrataram o local como palco de desaparecimentos, aparições de criaturas misteriosas, experimentos secretos e abduções alienígenas. O mito ganhou força no imaginário coletivo, tornando-se um dos maiores símbolos de mistério e do desconhecido da era moderna. Mas nem todos veem o triângulo como algo
sobrenatural. Alguns cientistas apontam para o fator humano como responsável por muitos dos acidentes. Erros de navegação, falhas mecânicas e até mais condições climáticas poderiam explicar boa parte dos desaparecimentos. A região é conhecida por mudanças climáticas repentinas e a existência de fortes correntes marítimas, o que pode surpreender mesmo navegadores experientes. No entanto, essas explicações racionais não conseguem responder à totalidade dos casos, especialmente os que envolvem a ausência de destroços ou sinais de emergência. O Triângulo das Bermudas continua sendo um mistério aberto. Cada nova informação só parece gerar mais perguntas. Mesmo com tecnologia de ponta, satélites em órbita e sensores submarinos, o número de eventos inexplicáveis não diminui completamente. O fascínio permanece, e talvez seja justamente esse misto de verdade, especulação e lenda que mantenha o triângulo vivo no imaginário popular. Afinal, enquanto houver um mistério não resolvido, haverá sempre alguém tentando desvendá-lo. O Triângulo das Bermudas. Apenas o nome já evoca uma aura de mistério. Naufrágios inexplicáveis e aviões que simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Por décadas, essa vasta e traiçoeira região do Oceano Atlântico, que liga a Flórida, Bermudas e Porto Rico, tem sido palco de eventos tão bizarros que desafiam qualquer lógica ou explicação científica. Mergulhe conosco neste enigma, que continua a intrigar pesquisadores, marinheiros e pilotos em todo o mundo. A lenda do Triângulo das Bermudas não é nova. Ela ganhou força a partir do século XX, com uma série de incidentes que pareciam ir além de simples acidentes. Navios encontrados à deriva sem tripulação, aviões que desapareciam em céus claros e comunicações abruptamente interrompidas. Esses relatos alimentaram a imaginação popular, transformando o triângulo em um ícone de mistério e fascínio. Um dos casos mais emblemáticos é o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos da América, em 1945. Durante um exercício de rotina, os pilotos relataram falhas inexplicáveis nos instrumentos e desorientação extrema antes de sumir por completo. O avião de busca enviado para localizá-los também desapareceu, adicionando uma camada ainda mais sombria ao mistério. Muitas teorias surgiram para tentar desvendar esses sumiços. Algumas sugerem a ação de forças paranormais, como portais dimensionais ou abduções alienígenas. Há quem fale de antigas civilizações submersas, com tecnologias avançadas que interferem nos equipamentos modernos, ou até mesmo monstros marinhos lendários que residem nas profundezas do Triângulo. Essas são as narrativas que mais alimentam o imaginário popular. Por outro lado, a ciência oferece explicações mais racionais, mas não menos intrigantes. Uma das teorias mais aceitas envolve as bolhas de metano. Gigantescas bolhas de gás metano, presas sob o leito oceânico, poderiam ser liberadas repentinamente. Ao emergir, essas bolhas diminuiriam drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios afundassem instantaneamente. No ar, o metano poderia interferir nos motores de aeronaves, causando pane e queda. Outra explicação científica reside nas condições climáticas extremas da região. O Triângulo das Bermudas é conhecido por suas tempestades súbitas e violentas, furacões devastadores e correntes oceânicas imprevisíveis. Essas condições naturais poderiam facilmente sobrepujar embarcações e aeronaves, especialmente antes do avanço das tecnologias de previsão do tempo e navegação. As anomalias geomagnéticas também são frequentemente citadas. Acredita-se que variações no campo magnético da Terra na região poderiam causar panes em bússolas e instrumentos de navegação, levando a desorientação e acidentes. Essa teoria ganha força com o histórico de pilotos que reportaram instrumentos funcionando de forma errática antes de seus desaparecimentos. É importante notar que a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e outras autoridades marítimas e aéreas não reconhecem o Triângulo das Bermudas como uma área de perigo sobrenatural. Eles atribuem a maioria dos incidentes a fatores como falha humana, condições climáticas adversas e defeitos mecânicos. Para eles, o número de incidentes na região não é desproporcionalmente maior do que em outras áreas de grande tráfego marítimo e aéreo. Apesar das explicações científicas e oficiais, o Triângulo das Bermudas continua a ser um terreno fértil para a imaginação. A combinação de mistério, tragédia e a vastidão do Oceano Atlântico garante que essa lenda persista, desafiando a razão e convidando a humanidade a questionar o que realmente acontece nas profundezas e nos céus dessa enigmática porção do planeta. O Triângulo das Bermudas. Apenas o nome já evoca uma aura de mistério. Naufrágios inexplicáveis e aviões que simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Por décadas,
essa vasta e traiçoeira região do Oceano Atlântico, que liga a Flórida, Bermudas e Porto Rico, tem sido palco de eventos tão bizarros que desafiam qualquer lógica ou explicação científica. Mergulhe conosco neste enigma que continua a intrigar pesquisadores, marinheiros e pilotos em todo o mundo, um local onde a realidade parece se curvar a uma força invisível. A lenda do Triângulo das Bermudas não é nova. Ela ganhou força, a partir do século XX, com uma série de incidentes que pareciam ir além de simples acidentes. Navios encontrados à deriva sem tripulação, conhecidos como navios fantasma, aviões que desapareciam em céus claros e comunicações abruptamente interrompidas. Esses relatos alimentaram a imaginação popular, transformando o Triângulo em um ícone de mistério e fascínio, um portal para o desconhecido. Desde então, a cultura popular abraçou o conceito, gerando livros, filmes e documentários que exploram suas facetas mais intrigantes. E, até os antes, um dos casos mais emblemáticos e que solidificou a reputação sinistra do Triângulo é o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos da América. Em 1945, durante um exercício de rotina, os pilotos, liderados pelo experiente instrutor Charles Taylor, relataram falhas inexplicáveis nos instrumentos e desorientação extrema. As últimas comunicações eram de desespero e confusão, com Taylor afirmando que tudo está errado. A água está estranha. Não consigo ver a terra. O avião de busca enviado para Localize Loss, um hidroavião PBM Mariner com 13 tripulantes, também desapareceu, adicionando uma camada ainda mais sombria e inexplicável ao mistério. Nenhum destroço ou vestígio desses aviões jamais foi encontrado, alimentando a crença de que algo extraordinário os devorou. Muitas teorias surgiram para tentar desvendar esses sumiços, algumas beirando o fantástico. Algumas sugerem a ação de forças paranormais, como portais dimensionais que engolem embarcações e aeronaves para outras realidades, ou abduções alienígenas por seres de outro mundo que veem o Triângulo como um ponto estratégico para suas atividades. Há quem fale de antigas civilizações submersas, como a mítica Atlântida, cujas tecnologias avançadas, talvez alimentadas por cristais energéticos, interferem nos equipamentos modernos, ou até mesmo monstros marinhos lendários, como krakens, gigantescos ou outras criaturas abissais que residem nas profundezas do Triângulo, arrastando suas vítimas para o abismo. Essas são as narrativas que mais alimentam o imaginário popular e mantêm o mistério vivo. Por outro lado, a ciência oferece explicações mais racionais, mas não menos intrigantes, que tentam desmistificar o Triângulo. Uma das teorias mais aceitas envolve as bolhas de metano, gigantescas bolhas de gás metano, presas sob o leito oceânico por milhares de anos, poderiam ser liberadas repentinamente devido a terremotos submarinos ou deslizamentos de terra. Ao emergir, essas bolhas diminuiriam drasticamente a densidade da água ao ponto de navios perderem completamente a flutuabilidade e afundassem instantaneamente, sem tempo para sequer enviar um pedido de socorro. No ar, o metano liberado poderia ser inflamado pelos motores de aeronaves, causando explosões ou pane e queda imediata. Outra explicação científica reside nas condições climáticas extremas da região. O Triângulo das Bermudas é conhecido por suas tempestades súbitas e violentas, furacões devastadores que se formam rapidamente, e correntes oceânicas imprevisíveis, como a corrente do Golfo, que podem arrastar destroços para longe ou criar ondas gigantescas em pouco tempo. Essas condições naturais poderiam facilmente sobrepujar embarcações e aeronaves, especialmente antes do avanço das tecnologias de previsão do tempo e navegação. Um erro de cálculo, uma falha mecânica inesperada ou uma corrente forte poderiam levar ao desaparecimento, sem deixar vestígios em um ambiente tão vasto e hostil. As anomalias geomagnéticas também são frequentemente citadas como um fator contribuinte. Acredita-se que variações no campo magnético da Terra na região poderiam causar panes em bússolas e outros instrumentos de navegação, levando a desorientação e acidentes. Essa teoria ganha força com o histórico de pilotos que reportaram instrumentos funcionando de forma errática ou bússolas girando descontroladamente pouco antes de seus desaparecimentos, o que, somado a condições climáticas desfavoráveis, poderia ser fatal. A própria forma como a linha magnética norte e o norte verdadeiro se alinham no Triângulo é incomum, criando uma zona de não-bússola que pode confundir marinheiros inexperientes. É importante notar que a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e outras autoridades marítimas e aéreas, como a Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, não reconhecem o Triângulo das Bermudas como uma área de perigo sobrenatural ou misterioso.
Eles atribuem a maioria dos incidentes a fatores como falha humana, condições climáticas adversas, defeitos mecânicos e até mesmo a falta de manutenção adequada em algumas embarcações. Para eles, o número de incidentes na região, considerando o alto volume de tráfego marítimo e aéreo, não é desproporcionalmente maior do que em outras áreas de grande movimentação. Eles argumentam que a mídia e a cultura popular exageraram os fatos, criando um mito, onde na verdade há apenas estatísticas e acidentes comuns. Apesar das explicações científicas e das posições oficiais, o Triângulo das Bermudas continua a ser um terreno fértil para a imaginação e para o fascínio humano pelo desconhecido. A combinação de mistério, tragédia, a vastidão e profundidade inexplorada do Oceano Atlântico, e a falta de provas concretas em muitos casos, garante que essa lenda persista. Ela continua a desafiar a razão e convidar a humanidade a questionar o que realmente acontece nas profundezas e nos céus dessa enigmática porção do planeta. Um lembrete constante de que nem tudo pode ser facilmente explicado ou compreendido. Imagine um lugar no meio do oceano onde aviões desaparecem sem deixar rastros. Navios somem como se nunca tivessem existido, e até os mais experientes marinheiros evitam passar. Não estamos falando do Triângulo das Bermudas, mas de uma região tão intrigante quanto, apelidada de Triângulo do Silêncio. Localizada no Atlântico Norte, essa área misteriosa tem causado espanto e fascínio por décadas, com histórias que desafiam a lógica e despertam a curiosidade de qualquer um. Prepare-se para mergulhar em um enigma que mistura ciência, lendas e teorias que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre o mar. Essa região, situada entre as Ilhas dos Açores, a costa da Flórida e o arquipélago de Porto Rico, é um ponto no mapa onde o inesperado parece ser a única regra. Desde o século XIX, relatos de desaparecimentos começaram a surgir, envolvendo desde pequenas embarcações até cargueiros gigantescos. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1945, quando o voo 19, um grupo de 5 aviões militares dos Estados Unidos, sumiu durante um treinamento. Os pilotos, experientes, relataram que seus instrumentos pararam de funcionar. As bússolas giravam sem sentido, e a comunicação com a base foi cortada. Nenhum destroço foi encontrado, e o mistério permanece até hoje. Mas o que torna o Triângulo do Silêncio tão especial? Alguns acreditam que o segredo está no fundo do oceano. A região é marcada por uma geografia única, com fossas profundas que chegam a mais de 8.000 metros. Essas profundezas podem esconder correntes marítimas imprevisíveis, capazes de engolir navios inteiros. Cientistas já mapearam anomalias magnéticas na área, que podem interferir em equipamentos de navegação, como bússolas e radares. É como se o próprio oceano criasse uma armadilha invisível, confundindo até os mais modernos sistemas de orientação. As teorias para explicar esses sumiços vão muito além da ciência. Há quem diga que o Triângulo do Silêncio é um portal para outra dimensão. Essa ideia ganhou força nos anos 70, quando um escritor chamado Charles Berlitz publicou um livro sugerindo que forças extraterrestres poderiam estar por trás dos desaparecimentos. Ele apontou que a área tem uma concentração incomum de avistamentos de OVNIs, com relatos de luzes estranhas no céu e objetos submersos que aparecem e somem rapidamente. Será que estamos lidando com visitantes de outros mundos, ou apenas com a imaginação humana tentando explicar o inexplicável? Outra teoria que deixa muita gente arrepiada envolve lendas antigas. Marinheiros de séculos passados contavam histórias sobre monstros marinhos que habitariam as profundezas do Triângulo. Embora hoje saibamos que criaturas como lulas gigantes existem, será que algo maior e mais perigoso poderia estar escondido lá embaixo? Alguns mergulhadores relatam sons estranhos, como rugidos abafados, vindos do fundo do mar. Esses barulhos, que a ciência ainda não explica completamente, alimentam a ideia de que o oceano guarda segredos que estamos longe de entender. Os cientistas, no entanto, preferem explicações mais práticas. Uma das hipóteses mais aceitas é a presença de bolsões de gás metano no fundo do oceano. Quando esses gases escapam, formam bolhas gigantes que reduzem a densidade da água, fazendo com que navios afundem rapidamente. Para aviões, a teoria é que tempestades súbitas, comuns na região, podem derrubá-los antes que os pilotos tenham tempo de reagir. Mas, mesmo com essas explicações, muitos casos não têm resposta, como por exemplo, o sumiço do cargueiro SS Cyclops em 1918, que levava 309 pessoas a bordo e nunca deixou um único vestígio. A cultura pop também abraçou o mistério do Triângulo do Silêncio. Filmes, livros e documentários já exploraram a região transformando-a em um símbolo do desconhecido. Mas nem todos os casos são tragédias. Em 1970, um piloto chamado Bruce Gernon relatou uma experiência estranha enquanto voava pela área.
Ele entrou em uma nuvem esquisita e, de repente, seu avião apareceu a centenas de quilômetros de onde deveria estar, como se tivesse viajado no tempo. Histórias como essa alimentam a ideia de que o Triângulo pode ser mais do que apenas um trecho perigoso do oceano. Apesar de todas as teorias, a verdade é que o Triângulo do Silêncio continua sendo um enigma. A tecnologia moderna, como sonares e drones subaquáticos, já explorou partes da região. Mas o oceano é vasto e guarda seus segredos com cuidado. Cada nova expedição traz mais perguntas do que respostas. Será que estamos lidando com fenômenos naturais extremos? Forças além da nossa compreensão? Ou apenas coincidências que parecem mais assustadoras do que realmente são? Fato que o mar sempre foi um lugar de mistérios, e essa região parece concentrar todos eles. Para os moradores das ilhas próximas, o Triângulo é mais do que uma história de terror. Pescadores locais evitam certas rotas, guiados por superstições passadas de geração em geração. Eles falam de noites em que o mar fica quieto demais, como se algo estivesse observando. Esses relatos, embora não sejam provas científicas, mostram como o medo do desconhecido molda até mesmo as comunidades que vivem ao redor do Triângulo. É uma mistura de respeito e cautela que faz qualquer um pensar duas vezes antes de se aventurar por lá. Imagine um trecho do oceano onde o impossível parece acontecer com frequência. Navios desaparecem como se fossem engolidos pelas ondas. Aviões somem dos radares sem explicação, e até os marinheiros mais experientes evitam cruzar suas águas. Esse lugar, conhecido como Triângulo do Silêncio, não é apenas uma lenda urbana, mas uma região real no Atlântico Norte que intriga cientistas, aventureiros e curiosos há mais de um século. Localizado entre as ilhas dos Açores, a costa da Flórida e o arquipélago de Porto Rico, esse pedaço do mar é palco de histórias que desafiam a lógica e despertam a imaginação. Prepare-se para uma jornada profunda em um dos maiores enigmas do nosso planeta, onde fatos e mistérios se misturam em um cenário que parece saído de um filme de suspense. Os primeiros relatos sobre o Triângulo do Silêncio surgiram no século XIX, quando embarcações começaram a desaparecer sem deixar vestígios. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 1918, com o cargueiro SS Cyclops, um navio militar americano que transportava 309 pessoas e uma carga valiosa. O navio partiu de Barbados rumo a Baltimore, mas nunca chegou ao destino. Nenhum sinal de destroços, botes salva-vidas ou corpos foi encontrado, apesar das buscas intensas. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que o mar estava calmo, sem tempestades ou condições adversas. Como um navio tão grande poderia simplesmente evaporar? Esse mistério deu início à fama do Triângulo como um lugar onde as leis da natureza parecem não funcionar. Outro caso que marcou a história do Triângulo aconteceu em 1945, com o desaparecimento do voo 19, 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, tripulados por pilotos experientes, realizavam um exercício de treinamento, quando perderam contato com a base. As últimas mensagens dos pilotos eram confusas, relatando que as bússolas giravam descontroladamente e que eles não conseguiam identificar sua posição. Um avião de resgate enviado para encontrá-los também desapareceu. Até hoje, nenhum destroço foi oficialmente localizado, e o caso permanece como um dos maiores mistérios da aviação. Esses eventos alimentaram a ideia de que o Triângulo do Silêncio é um lugar onde a tecnologia falha e o inesperado reina, mas o que o radar tão especial nessa região? A resposta pode estar no próprio oceano. O Triângulo do Silêncio cobre uma área com características geológicas únicas, fossas oceânicas profundas, algumas com mais de 8.000 metros. Criam correntes marítimas imprevisíveis, que podem arrastar embarcações para o fundo em questão de minutos. Além disso, estudos apontam anomalias magnéticas na região, que podem desorientar bússolas e sistemas de navegação. Essas falhas magnéticas são tão intensas que, em alguns casos, até os modernos sistemas de GPS apresentam problemas. É como se o Triângulo tivesse um campo de força invisível, que confunde qualquer tentativa de atravessá-lo com segurança. Além das explicações científicas, o Triângulo do Silêncio é cercado por teorias que parecem saídas da ficção. Uma das mais populares sugere que a região é um portal interdimensional. Essa ideia ganhou força na década de 1970, quando o escritor Charles Berlitz publicou um livro que associava os desaparecimentos a fenômenos extraterrestres. Testemunhas, incluindo pilotos e marinheiros, relataram luzes estranhas no céu e objetos submersos que se moviam de forma incomum. Em 1991, um pescador local afirmou ter visto uma esfera brilhante emergir do mar e desaparecer no horizonte. Será que o Triângulo é um ponto de passagem para seres de outros mundos?
Ou essas histórias são apenas fruto da imaginação humana, tentando explicar o desconhecido? Outro aspecto que alimenta o mistério são as lendas antigas contadas por Marinher. Por séculos, histórias sobre monstros marinhos circularam entre as tripulações. Embora a ciência já tenha descoberto criaturas como lulas gigantes, que podem atingir mais de 10 metros, alguns acreditam que algo ainda maior habita as profundezas do Triângulo. Mergulhadores que exploraram a região relatam sons estranhos, como gemidos ou rugidos abafados, vindos do fundo do oceano. Esses ruídos, que os cientistas ainda não conseguiram explicar completamente, reforçam a ideia de que o Triângulo guarda segredos, além da nossa compreensão. Será que criaturas desconhecidas estão por trás dos desaparecimentos? A ciência, no entanto, busca respostas mais concretas. Uma teoria amplamente aceita envolve bolsões de gás metano presos no fundo do oceano. Quando esses gases são liberados, formam bolhas enormes que reduzem a densidade da água, fazendo com que navios percam a flutuação e afundem rapidamente. Para os aviões, a explicação pode estar nas condições climáticas extremas da região. Tempestades súbitas, conhecidas como microexplosões, podem surgir do nada, derrubando aeronaves antes que os pilotos tenham tempo de reagir. Apesar dessas hipóteses, muitos casos continuam sem solução, como o desaparecimento do iate Connemara 4, em 1955, que foi encontrado à deriva, sem tripulação, mas com todos os pertences intactos. O Triângulo do Silêncio também se tornou um ícone da cultura pop. Filmes como Triângulo do Medo e documentários do Discovery Channel exploraram suas histórias transformando ou em um símbolo do desconhecido, mas nem todas as experiências na região são trágicas. Em 1970, o piloto Bruce Gernon relatou um evento bizarro. Enquanto voava pelo Triângulo, ele entrou em uma nuvem estranha, com luzes piscando ao redor. Quando saiu, seu avião estava a centenas de quilômetros de onde deveria estar, como se tivesse viajado no tempo. Essa história, conhecida como o salto de Gernon, é usada por alguns como prova de que o Triângulo pode distorcer o espaço-tempo. A população local, especialmente nas ilhas próximas, como Porto Rico e os Açores, tem uma relação complexa com o Triângulo. Pescadores contam histórias de noites em que o mar fica morto, sem vento ou ondas, como se algo estivesse à espreita. Essas lendas, passadas de geração em geração, criam uma atmosfera de respeito e medo. Alguns evitam certas rotas, guiados por superstições, enquanto outros veem o Triângulo como parte de sua identidade cultural. Para eles, o oceano não é apenas um lugar de trabalho, mas um reino cheio de mistérios que exige cautela. Apesar de todos os avanços tecnológicos, o Triângulo do Silêncio continua sendo um enigma. Sonares de última geração e drones subaquáticos já exploraram partes da região, mas o oceano é vasto e esconde seus segredos com maestria. Cada expedição revela novas pistas, mas também levanta mais perguntas. Será que os desaparecimentos são apenas coincidências amplificadas pela imaginação humana? Ou será que há algo verdadeiramente sobrenatural acontecendo? O Triângulo nos lembra que mesmo no século XXI, ainda há lugares no planeta que escapam do nosso controle. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, pense: o que está escondido lá embaixo? Compartilhe sua teoria nos comentários e vamos continuar explorando esse mistério juntos.